Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Como conhecermos as coisas que vêm da parte de Deus a nós? A Bíblia nos diz que o Espírito Santo revela. Mas mais do que apenas eu esperar que Deus me traga uma revelação expressa do Espírito Santo, nós sabemos que as Escrituras foram inspiradas pelo Espírito. E se as Escrituras foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, através delas, Deus nos permite conhecer coisas que Ele mesmo buscou revelar a nós. Nas próximas aulas, o meu objetivo com você é de fato caminharmos nas Escrituras e compreendermos desde as profecias sobre os dias do fim, até o que a Bíblia, desde Gênesis até Malaquias, nos anunciam sobre isso. É bem verdade que para nós, cristãos, temos uma percepção muito mais clara de como o reino de Cristo, Jesus, o Messias, se estabelecerá na terra. Mas mesmo que não seja esta palavra para nós, muitos judeus, rabinos, estudiosos das Escrituras, muçulmanos, aqueles que se desdobram em cima tanto do Talmud quanto do Alcorão, também esperam o dia de sua redenção. Mas o que de fato as Escrituras nos afirmam sobre isso? Qual é a percepção sobre a vida eterna e a vinda de Cristo? Bem, para iniciarmos nesse estudo, eu acredito que um dos princípios básicos que nós precisamos avançar é uma introdução compreendendo exatamente qual era o propósito de Deus desde quando ele criou a humanidade. E como falar sobre Apocalipse e revelação dos últimos tempos nos mostra mais do que apenas necessariamente a, a conclusão final de todas as coisas, mas sim como o Senhor estabelecerá até mesmo melhor e maior como todas as coisas se encerrarão no final dos tempos. Ao abrirmos as Escrituras em Gênesis capítulo 1, nós começamos com a leitura: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas ao olharmos os dois últimos capítulos da mesma Bíblia, nós encontramos a seguinte narrativa: e vi um novo céu e uma nova terra. De Gênesis 1 até Apocalipse, capítulo 22, 23, nós começamos a visualizar de que Deus tem o interesse de estabelecer uma criação nova. Mas essa criação não se trata apenas de arrumar algo que estragou, mas sim de um lugar onde ele possa fazer relacionamento com o homem. Deus criou o universo em que tudo era muito bom. Nele ele estabeleceu o homem e a mulher à sua imagem e semelhança e como autoridade sobre as demais criaturas. É o que diz Gênesis, capítulo de número 1, versículo 27 e 28, quando diz o seguinte: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. A criação do homem e da mulher no sexto dia da criação tinha o objetivo de viverem uma vida em plenitude. Deus os abençoou e Deus os colocou num jardim em uma região denominada Éden, que em hebraico, delícias. Você está próspero, você vai habitar nas delícias e nós teremos intimamente uma relação. Esse era o projeto. Esse era o propósito originário de Deus. Deus não termina a sua criação enquanto tudo que ele visualiza ali, ele não declara que isso é muito bom. Deus cria no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia. Interessante que no sexto dia, quando ele cria o homem, pela primeira vez dentro do sexto dia, Deus, por exemplo, olha e diz: algo não é bom ainda. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, para que lhe seja idônea. Quando então Deus cria Eva, Deus então agora olha e diz: sim, agora é bom. E quando ele termina toda a sua criação,
Ao final do sexto dia, ele declara que tudo era muito bom. Não havia morte. Aliás, esta só viria a existir se o homem desobedecesse à ordem de Deus de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aliás, a existência dessa árvore era exatamente uma demonstração da parte do Senhor de que o homem teria liberdade para poder escolher se ele desejasse seguir o caminho de Deus ou não. Gênesis capítulo 2, versículo 16 a 17, diz assim: E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nesse mundo, o homem e a mulher podiam ver a face de Deus e não morriam. Eles tinham um relacionamento com o Criador. Em Gênesis 3:8, as Escrituras afirmam que quando Adão e Eva ouviram a voz do Senhor que andava pelo jardim na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Portanto, ali havia a presença de Deus, um relacionamento com o Criador. Esse era o propósito, esse era o desígnio de todas as coisas. Por mais que Deus, inequivocadamente, esteja em todo lugar, ele não se manifesta ao homem em todo lugar. Eu sei que Deus está aqui. E como eu sei que Deus está aqui, e como sei que Deus está aí? Pois não podemos nos esconder de sua presença. Se colocarmos a nossa cama no mais fundo dos mares, ele ali está. Se fugirmos dele para o abismo, lá o seu espírito me encontrará. Se seja no mais profundo dos mares, seja no mais alto dos céus, eu não me esconderei da sua face. Mas por mais que Deus esteja em todo lugar, a sua presença não é manifesta em todo lugar. Ele pode estar aqui, mas eu não vejo, eu não toco, eu não consigo ter um diálogo presencialmente com ele a fim de que eu me relacione de maneira tão intimista como quando Deus disse sobre o relacionamento de Moisés e o Senhor, que eles se viam face a face como um amigo fala com seu amigo. 3 princípios é importante entendermos sobre isso. Número 1, de fato, Deus está em todo lugar. O profeta Jeremias, em Jeremias 23:24, diz: Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Em Salmos capítulo 139, versículo 7 até o 19, o salmista declara: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo até os céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. A tua destra me susterá. Salomão, em Provérbios capítulo 15, versículo 3, diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. E Jó, em Jó capítulo 34, versículo 21, diz que os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Não há trevas nem sombra assaz profunda, onde se escondam os que praticam a iniquidade. Primeiro princípio, Deus está em todo lugar. Segundo princípio, Ninguém pode ver claramente, cristalinamente, perceptivelmente a face de Deus e viver. Aliás, quem disse isso foi aquele que nas Escrituras, tirando o nosso Senhor Jesus, Moisés, mas se expressou o relacionamento com Deus. No livro de Êxodo, no capítulo 33, versículo 20, as Escrituras dizem: E acrescentou: Não me poderás ver a face, porque o homem não verá minha face e viverá. Aliás, nas Escrituras até mesmo nos dá a entender de que nem mesmo no ambiente celestial todos os anjos podem ver a face de Deus. Quando nosso Senhor Jesus, em Mateus capítulo de número 18, versículo 10, fala sobre crianças, sobre pequeninos, ele diz assim: Vede, não desprezais a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste.
Dentro da hierarquia celestial, sabemos que existem anjos que estão mais próximos da presença do Senhor, que estão na sala do trono do Senhor. Apocalipse fala de querubins, dos 24 anciãos. Isaías fala sobre algum tipo de serafins. Em Lucas capítulo 1, versículo 19, aquele anjo Gabriel, que se apresenta a Maria e revela a ela de que ela estaria grávida do Espírito Santo, ele diz: respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Esse era o princípio, esse era o desígnio, um relacionamento pleno, absoluto e verdadeiro entre Deus e a humanidade. Mas Adão come do fruto. E ao comer do fruto, desobedecendo a ordem de Deus, ele traz morte a si mesmo, e não apenas a si mesmo, a toda a sua semente, aos seus descendentes. Em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 22, as Escrituras dizem: porque assim como em Adão, todos morrem. E é exatamente esta percepção. Um dia eu estava no meu pai. Se ele morresse antes de eu nascer, minha existência não existiria. Um dia eu estava no meu avô. Talvez atitudes que ele tomou hoje me influenciam em aspectos de saúde, em aspectos de biologia, em aspectos de química. Nós sabemos de que uma mulher grávida não lhe é recomendável usar álcool, cigarros, drogas, principalmente por conta não apenas dela, mas do bebê que está dentro dela. Porque isso influenciará a sua gestação, não apenas como uma gestação saudável ou não, mas isso de fato pode influenciar no desenvolvimento daquele ser que ela está gerando. E por que ele é influenciado por sua mãe? Porque ele está nela. Eu e você um dia estivemos no nosso pai, no nosso avô, bisavô, trisavô. E assim se voltarmos e voltarmos e voltarmos no primeiro homem. Se você for no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, você ali pode ter, por exemplo, uma percepção. Temos ali uma genealogia que vai desde Jesus até Adão. Jesus se considerava filho de José, que era filho. Todos estávamos em Adão. O pecado levou à morte de Adão. Mas não apenas a morte de Adão. A morte de todos aqueles que estavam em Adão, os seus descendentes. Romanos, capítulo de número 5, versículo 12, diz: porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão, e pelo pecado, a morte. Romanos, capítulo 5, versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Eu sou e nasci um pecador por causa de uma natureza de pecado pela qual nasci. Davi, ao falar sobre isso, diz em Salmos, capítulo de número 51, eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Meus filhos, desde pequenos, cometem pecados que eu nunca ensinei. Mentem ou buscam tomar para si em cobiça algo que eu nunca orientei. Quem lhes induziu a isso? A natureza adâmica que receberam desde lá de trás. Salomão, o homem mais sábio que existiu, em Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, ele declara: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. E em Provérbios capítulo 20, versículo 9, quem pode dizer: purifiquei meu coração, limpo estou do meu pecado. Esse pecado vem desde o ventre, por conta da semente masculina, de geração em geração. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 diz que este fútil procedimento nos foi legado por nossos pais. E por conta do pecado, há apenas um juízo sobre ele. O salário do pecado
é a morte. Ou Romanos 5,18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Portanto, ao caminharmos durante as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, veremos que Deus começa de alguma maneira a trazer uma revelação. A revelação de algo que Deus estabeleceria como um remédio para uma reconciliação entre Deus e o homem. Em Tiago, capítulo 1, versículo 18, diz que o interesse de Deus era nos gerar de novo, para que nós novamente nos retornássemos como primícias das suas criaturas. E toda a história começa agora a nos mostrar maneiras e modos que Deus começa a revelar de que um dia ele traria novamente esta revelação e esta reconciliação de como poder se tornar como era no Éden. Ela começa como uma revelação de fato progressiva. Se pegarmos Gênesis capítulo 3, nós veremos que quando Adão e Eva pecam, fazem roupas de figueira para si, mas Deus decide trocar suas roupas por peles de animais, demonstrando que de alguma maneira sangue havia sido derramado para que eles pudessem ser revestidos. Deus revela a Caim e a Abel de que não apenas o desejo de oferecer algo a Deus seria aceito, mas que um sacrifício precisava ser oferecido. Deus aceita o sacrifício oferecido por Abel e rejeita o sacrifício trazido por Caim. E em gerações, Deus começa a revelar de que haveria a promessa de uma restauração. E os judeus entendem de maneira clara esta revelação enviada a eles, de alguém que um dia seria denominado o ungido, o Messias em hebraico, ou em grego, Cristo. E este Messias seria aquele por intermédio de quem? Número 1, se estabeleceria a restauração de relacionamento com Deus. Mas para que essa restauração de relacionamento com Deus acontecesse, era necessário ser pago uma moeda no mundo espiritual. Você sabe qual é o preço no mundo espiritual? Blood. Sangue. Em 1 Coríntios 6,20, a Bíblia diz: porque vocês foram comprados por preço. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7,23, repete essa mesma expressão. Por preço fostes comprados. Mas qual foi o preço para nós sermos comprados? Daquele que detenha domínio sobre nós e de quem nós havíamos nos tornado escravos originalmente, Satanás. Mateus, capítulo 20, versículo 28, nas palavras de Jesus, é dito assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida, preste atenção nessa expressão, em resgate de muitos. A primeira vez que Jesus aparece, o último profeta que o vê antes de seu nascimento, antes de sua expressão, João Batista. E João Batista, ao ver Jesus, declara: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando o anjo do Gabriel aparece a Maria, o anjo Gabriel diz: e o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O Messias não veio apenas alguém enviado para nos dar um testemunho de como um bom homem poderia viver na terra. Mas muito mais do que isso, ele foi enviado como aquele por intermédio de quem a restauração seria estabelecida, a restauração seria trazida. No mundo espiritual existe uma moeda, e como eu já lhe disse, essa moeda é sangue. Em Gênesis capítulo 9, versículo 4, quando Deus fala com Noé, Deus diz a ele: carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Em Levíticos capítulo de número 17, versículo 11, o Senhor diz assim a Moisés: porque a vida da carne está no seu sangue. Eu vô-lo tenha dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude de vida.
Dessa forma, alguém precisava entregar o seu sangue como moeda de pagamento em nosso favor. Mas eu não poderia, porque eu já estava como escravo. Minha esposa não poderia, por mim ou meus filhos, pois ela também tinha que pagar o preço por ela. Todos nós nascemos com uma natureza de pecado, mas Jesus não. É bem verdade de que ele foi tentado. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Adão também havia nascido sem uma natureza de pecado, mas Adão e Eva caíram em tentação. Mas nosso Senhor, depois de tudo ter sido tentado, não pecou. E a sua incorruptibilidade, como um cordeiro puro e imaculado diante de Deus, era apto a ser levado ao matadouro. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 19, as Escrituras afirmam: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Apocalipse, capítulo de número 5, versículo 9, diz: e entoavam um cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O preço de uma alma é tão caro de que ninguém poderia pagá-la por outro. Eu não poderia pagar pela minha esposa, nem pelos meus filhos. Salmos capítulo 49, versículo 7, versículo 8, as Escrituras dizem: ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Mas o preço foi pago. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. As Escrituras dizem, no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 13 a 15, que nós estávamos mortos pelas nossas transgressões, mas Ele, Deus, nos deu vida com Cristo, nos perdoando todos os delitos, tendo cancelado o escrito de dívidas que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, que removeu inteiramente, encravando-a na cruz, e despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. Para a restauração, os nossos corações precisavam ser arrancados do domínio desse mundo perverso. E isso é uma boa nova, esse é o evangelho, porque isso já foi feito por Cristo. Essa mensagem que chega a mim e a você não é uma mensagem do que precisamos fazer, mas é uma mensagem que nos revela aquilo que Cristo já fez por nós. Em Gálatas capítulo 1, versículo 3 a 4, diz que Ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar desse mundo perverso. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, diz que pelo seu sangue Ele nos libertou dos nossos pecados. Porque o que há nesse mundo perverso não agrada a Deus, pois são reflexos da morte pelo pecado. Por isso, em 1 João capítulo 2, as Escrituras vão dizer: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Em 1 João capítulo 5, versículo 9, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ou em Efésios capítulo 2, versículo 2, o qual as Escrituras dizem: nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera agora nos filhos da desobediência. Deus tem nos trazido uma restauração. Mas por que, quando cremos no Messias, não somos imediatamente transladados para o céu para viver com Ele? Ou por que, quando somos o Messias, Deus ainda nos mantém nessa vida? Exatamente para, assim como você tem me ouvido, você também transmitir essa mesma mensagem a outros. Filipenses 3,20 diz que agora a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
Efésios 2:19 nos afirma de que agora nós não somos estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos céus e da família de Deus. Somos embaixadores de um reino. E essa não é mais a nossa pátria, porque fomos comprados, resgatados. Quando Pilatos estava diante de Jesus e disse: "Os teus me entregam", ele disse: "Os meus não. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus lutariam por mim." E é essa pátria que fomos resgatados. Em João capítulo 3, Jesus conversa com um homem chamado Nicodemos e por 2 vezes afirma e reitera a ele que a entrada no reino dos céus se dá através de algo denominado novo nascimento. E o novo nascimento é exatamente a fé como chave da obra que Jesus já fez na morte, no sepultamento e em sua ressurreição. O que aguardamos, portanto? Aguardamos o dia e a hora do retorno do Messias. Daquele dia e daquela hora, disse o Senhor, ninguém sabe. Nem os anjos, nem Cristo, mas o Pai. Mas ele afirmou categoricamente, João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Para quando eu for, eu voltarei e vos levarei, para que onde eu estiver, vocês também estejam comigo. Para encerrarmos, 3 questões é importante esclarecermos. Número 1. O Messias retornará, mas não mais para tratar o pecado. Isso ele já o fez. Mas para reinar sobre aqueles que aceitaram o preço pago por ele. Hebreus, capítulo de número 9, versículo 28, afirma: assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Número 2. O Messias virá nas nuvens, com os anjos em glória, para restabelecer e restaurar o reino de Deus sobre os homens. Marcos, capítulo de número 14, versículo 62. Jesus respondeu: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Atos, capítulo 1, versículo 11, lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. Mateus capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E número 3. Os discípulos do Senhor, aqueles que aceitaram o Messias, os que nele creram. O que a Bíblia denominará os santos. Não santos como aqueles que são vistos como santificados e separados por um grupo da igreja, de modo algum. Santos são todos aqueles que foram santificados em Cristo. Eu, se creio no Messias, e você, também no evangelho dele. Nós receberemos corpos glorificados, não estes, para participarmos desse mundo vindouro. Romanos 8, 22 a 23 diz: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21 afirma: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Na próxima aula, nós vamos olhar as profecias do profeta Daniel e vermos como, através delas,
Deus revela os reinos preponderantes do mundo. E como ao vermos nela, entendemos que de fato estamos na antessala. Estamos nos 45 do segundo tempo da vinda do Messias. Está escrito. Compartilhe esse vídeo com todos aqueles que você de fato gostaria que fossem edificados da mesma maneira que você foi. Tenha ousadia, tenha intrepidez, e que o Senhor seja conosco. Paz. Shalom.